com o passar do tempo que nós temos na igreja, e até mesmo nesses tempos agora, nós temos visto os dois tipos de cristão que é dentro de uma igreja, dentro de um corpo, dentro desse corpo de Cristo, que é a igreja. Nós temos aí o exemplo, dois grandes exemplos, de um cristão fracassado e um cristão que na terra ele foi salvo e também teve motivo de referência, ele teve o que falar do Deus dele, através da vida que ele tinha. Ele não somente falava do Deus que ele tinha com a boca, mas a vida dele mostrava o Deus a qual ele servia. O exemplo de Lázaro e o exemplo de Abraão. Você vê Lázaro, ele foi salvo, porque na Bíblia diz que Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Então aí nós vimos que Lázaro foi um homem de Deus, porque para ir para o céu tem que ser homem de Deus, isso é uma coisa lógica. Então você vê que ele era um homem de Deus, ele era uma pessoa que servia ao Senhor Jesus, mas tinha uma vida fracassada. Nós vimos isso porque na Bíblia diz que ele era tão miserável, ele estava tão no fim do poço, ao ponto de os cachorros lamberem as suas úlceras. Ou seja, ele era uma pessoa fracassada, ele não tinha nada. Mesmo servindo a Deus, mesmo conhecendo o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, mesmo conhecendo esse Deus, mesmo assim, ele vivia uma vida fracassada. Você vê, e o próprio rico, ele foi para o inferno porque Lázaro não tinha o que mostrar. Lázaro, ele era de Deus? Com certeza. Mas ele não mostrou isso com vida. E por isso que o rico não se converteu ao Senhor Jesus, porque Lázaro não tinha um testemunho. Ele não tinha um porquê mostrar para o rico que valia a pena ir para o lado do Senhor Jesus. Então você vê que nisso, Lázaro, ele não mostrou nada diferente de Abraão. Já Abraão foi diferente. Se você for ver Abraão, ele foi um grande motivo de referência aqui na terra. Ele foi um grande motivo de referência. Na Bíblia diz ao ponto dos reis chegarem até ele e levar para ele pão e vinho, que no tempo isso era uma coisa que não era para qualquer um. Então ele foi motivo de referência na terra. E para você ver, eles não conheciam Deus antes como o Deus que salva, o Deus que liberta, ou até mesmo o Deus que faz milagres. Eles conheciam Deus através das pessoas, ou seja, através da vida de Abraão foi conhecido, até porque eles chamavam, queremos conhecer esse Deus de Abraão. Um outro grande exemplo de Cedraque, Mesaque e Abednego. 3 homens que foram lançados numa fornalha, e antes disso, eles eram de Deus. Eles eram de Deus porque você vê, eles não aceitaram se prostrar diante de uma imagem de outro Deus. Então eles eram de Deus. Mas até aquele momento, nada foi mostrado. Somente quando ele foi lançado, os 3 foram lançados no fogo, que ali foi mostrado o Deus a que ele servia. Então o próprio rei falou, vamos somente levar adoração, vamos somente prostrar ao Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, o nosso Deus que nós servimos é somente conhecido pela nossa vida. Porque falar que Deus é bom, falar que Deus é isso, falar que Deus salva, liberta é fácil. Mas o maior testemunho não é aquele falado. O maior testemunho é aquele que é visto na vida de uma pessoa. Então, minha amiga, meu amigo, não aceite ser um cristão Lázaro, mas sim um cristão Abraão. Porque Deus não te chamou somente para ser salvo. Deus não te chamou somente para salvar a sua alma, mas Ele quer fazer através de você um motivo de referência. Deus quer fazer através da senhora, através do Senhor, um motivo de referência a quem olha para a sua vida, fala, eu quero conhecer o Deus da fulana, eu quero conhecer o Deus da ciclana. Pela sua vida tem que conhecer o Deus ao qual você serve. E se você olhando para a sua vida hoje, qual será que lá fora, os seus amigos, companheiros lá fora, como será o Deus que tem vindo na sua vida? Será que não é um Deus de miséria, um Deus de fracasso, um Deus de dívida? Se você quer mudar isso, está aí. A fogueira santa, me cansei. E para você ver, olha o que Lázaro fez e olha o que Abraão fez. Lázaro não fez nada para mudar a situação dele. Lázaro nunca fez nada. Na Bíblia, se ele tivesse feito alguma coisa, a Bíblia ia relatar.
Ele nunca fez nada, não sacrificou para Deus, não fez nada. Por isso que ele vivia aquela vida fracassada. Já Abraão não. Abraão não tinha um coração em nada. O sonho dele era ter um filho. Ele teve aquele filho por Deus, Deus concebeu aquele milagre para ele, e quando ele recebeu, o próprio Deus pediu aquele maior desejo, aquilo que Abraão mais queria. Abraão pediu para Deus. Melhor, Deus pediu para Abraão. E ele, sem medir esforços, ele foi e levou o filho dele, o sacrifício dele até o monte. E aquilo tocou em Deus. Por isso que Abraão foi referência. Porque Abraão vivia em meio a sacrifícios. Ele não fazia um sacrifício e parava. Não, ele vivia em meio a sacrifícios. E isso foi que diferenciou Abraão de Lázaro, entre o fazer e o não fazer, entre o sacrificar e o não sacrificar. Então, minha amiga, se você quer ser um motivo de referência aqui na Terra, quer ser um motivo de referência, querem que olhem para você, não somente para você se gabar, mostrar que tem uma vida boa, mas mostrar ao Deus que você serviu, o antes e o depois de servir a Deus. O segredo é você se lançar nessa fogueira santa. Se você está cansado, não cansado de lutar, mas está cansado de falar que serve a um Deus grande, que está salvo e não tem uma vida digna, se lance nesse sacrifício. É para o Senhor, é para o Senhor.